Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja o louvor, o poder e a honra para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 2, versos 1 a 6. O apóstolo João escreveu o Evangelho, mas também escreveu algumas epístolas, 3 epístolas, e aqui nós temos a primeira delas. Nós vamos ler o capítulo 2, de 1 a 6. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar e buscar a iluminação do Espírito. Senhor, nós somos gratos pela palavra. A palavra do Senhor é viva, é poderosa, é santa. E nós te bendizemos por essa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu a palavra para que possamos nunca esquecer quem é o Senhor e como nós devemos viver para te agradar. Que nesse momento o teu Espírito abra os nossos corações, aqueça-os, para que possamos de fato, de forma ardente, fervorosa, estarmos dispostos a ouvir a tua palavra com atenção, mas mais do que ouvir, que o Senhor nos ajude a viver, a praticar aquilo que vamos ouvir. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como pecadores podem ter comunhão com um Deus santo e perfeito? A imagem que nós temos de Deus e aquela imagem que Deus revela a respeito de si mesmo é uma imagem de um Deus santíssimo, puro de olhos. Como eu e você podemos entrar na presença de um Deus cujos próprios seres angelicais, que nunca pecaram, precisam cobrir os seus rostos em sinal de reverência e 24 horas diante desse Deus exclamam: Santo, Santo, Santo. Como eu e você que quebramos a lei de Deus, podemos ter comunhão? Qual a importância prática da nossa comunhão? Será que nessa vida a comunhão com Deus é a coisa mais importante? Será que a comunhão com Deus é mais importante do que os nossos problemas pessoais, os percalços que nós enfrentamos na vida, as lutas e as aflições? Será que é esse o grande problema que temos enfrentado? O fato de termos perdido esse desejo de termos uma comunhão? O que é essa vida de comunhão? É exatamente isso que João vai nos ensinar aqui. E esse texto é importante porque eu e você precisamos refletir. Como é que está a nossa comunhão com Deus? O que é que significa, de fato, ter comunhão com Deus? O que é isso de forma prática? E João nos ensina exatamente nesse texto aqui. Ele primeiro vai mostrar como Deus resolve o nosso maior problema, que é o pecado, no versículo 1 e 2, e logo em seguida vai nos ensinar como nós mantemos essa comunhão com Deus através de uma vida de obediência, de imitação à pessoa bendita de Cristo. Agora vamos olhar o texto e vamos analisá-lo de uma forma mais detalhada. Esse texto que nós lemos está na primeira epístola de João, que segundo a história da igreja, ainda que ele não se identifique como Paulo faz, geralmente nas suas cartas João não se identifica, mas claramente, desde o primeiro século, todas essas epístolas são atribuídas ao apóstolo João. E a forma como ele fala aqui, como alguém que
acompanhou, que viu desde o princípio, atestam exatamente isso, essa apostolicidade. João, apóstolo, aquele que foi chamado por Jesus, foi transformado, que escreveu aquele belíssimo evangelho, escreve também essas 3 epístolas. E o objetivo dessas epístolas, que são epístolas gerais, não são endereçadas às igrejas, possivelmente é um documento que nós chamamos pastoral circular, eles nem mesmo têm uma forma de carta específica. O objetivo de João era muito claro, era mostrar a grandeza de Cristo, o que significava a vida cristã e refutar uma heresia que estava surgindo ali no cristianismo, que no 2º século vai tomar forma, uma forma chamada de gnosticismo. Essa palavra vem de conhecimento, gnose, que não está aqui ainda no 1º século, mas de forma embrionária começava a entrar no pensamento de muitas igrejas através do ensino de falsos mestres. E João, então, ele quer refutar essas doutrinas falsas, e uma das formas de fazer isso é ensinando o que é o verdadeiro evangelho. E João mostra 3 características fundamentais do verdadeiro evangelho. Primeiro, o verdadeiro evangelho tem a ver com a doutrina apostólica. O verdadeiro evangelho é aquele que continua no caminho apostólico. A segunda característica do verdadeiro evangelho é que o verdadeiro evangelho implica em uma vida santa, em uma moral, em uma ética baseada na palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. E a terceira característica do verdadeiro evangelho é o amor mútuo, amor entre os irmãos. Essas 3 características, doutrina, a obediência à lei moral de Deus e o amor entre os irmãos, são 3 características. É por isso que geralmente eu falo o aspecto tridimensional da vida cristã. É isso que João vai nos ensinar. Obediência à palavra de Deus, fidelidade à doutrina, obediência à palavra de Deus e amor a Deus e aos irmãos. Essa é a essência da vida cristã. E João então escreve para mostrar, alguns inclusive usam o termo, esses testes do verdadeiro cristianismo. Porque eles eram importantes para os outros e para nós. Então, existe esse teste da fidelidade doutrinária, o teste da verdade. Se alguém se diz cristão e não traz o ensino bíblico verdadeiro, é falso. Segundo, é esse teste da vida santa. Se alguém diz que serve a Deus e não vive uma vida de obediência, é falso. Se alguém diz que é um cristão verdadeiro, mas não ama o seu irmão, isso também é falso. João, de forma prática, traz essas evidências de uma vida cristã. Então, o propósito dele é fortalecer a igreja e refutar também o falso ensino. E qual era o ensino desses falsos mestres? Bom, nós sabemos, João fala um pouco, eles negavam, por exemplo, a encarnação de Cristo, eles eram profundamente dualistas, o gnosticismo, mais à frente, no 2º século, vai ter essa característica. Eles faziam essa separação do corpo e da alma. A alma, eles diziam que era boa, o corpo é mau, a matéria é má, portanto, eles negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Essa heresia, mais à frente, será chamada de docetismo, de que Jesus não era de fato um homem, de que ele era apenas uma aparência. Isso implicar também que Deus não se importava tanto com as nossas ações, já que a nossa alma era boa. Então você podia viver basicamente como você queria, no pecado. Afinal de contas, Deus via apenas a alma. Essa era uma terrível heresia que João também vai refutar aqui. E a refutação de João começa, primeiro, no capítulo 1, versículo 1 a 4, com um prólogo, onde ele mostra a pessoa bendita de Cristo, onde ele vai mostrar a essência da mensagem, ou seja, a encarnação do Deus Filho, para que pecadores tenham comunhão com Deus. Então agora ele vai mostrar que a essência do Evangelho tem a ver com a encarnação. Deus se fez carne em Cristo, o seu Filho. O Deus Filho se fez carne. Logo em seguida, do versículo 5 a 10, ele vai mostrar qual era a essência ou a mensagem central do Evangelho.
No capítulo 1, versículo 5, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Esse dele possivelmente é de Jesus. Ele resume tudo o que Jesus ensinou. É como se João estivesse dizendo assim: se nós quisermos resumir o que Jesus ensinou, a mensagem era essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é completamente santo e perfeito. Então toda pessoa, se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. É isso que ele vai tratar aqui no capítulo 1, do versículo 5 a 9. Ele vai mostrar exatamente como Deus é luz e como nós somos pecadores e a importância da confissão. Mas agora, nesse capítulo 2, João vai mostrar exatamente como é que nós resolvemos o nosso maior problema para termos comunhão com Deus. Há um Deus santo, nós somos pecadores, nós temos que confessar o nosso pecado, mas qual é a garantia que eu tenho que Deus vai perdoar o meu pecado? Eu sei que Ele é santo, eu sei que Ele é luz, eu sei que eu não posso dizer que eu não tenho um pecado, porque se eu disser, eu estou mentindo. Eu sei que eu tenho que confessar o meu pecado para que Deus me perdoe. Mas qual a certeza de fato que eu tenho de que Deus perdoou o meu pecado? Qual a certeza que nós temos? É isso que João vai ensinar aqui no capítulo 2. Ele vai ensinar sobre a graça do perdão em Cristo. E ele também vai ensinar qual a resposta que aqueles que experimentam esse perdão dão a Deus. Então, se nós tivéssemos que resumir o tema, o argumento central aqui do capítulo 2, versículo 1 a 6, o tema seria o gracioso perdão em Cristo e a obediente resposta da comunhão. O gracioso perdão em Cristo e a obediente resposta da comunhão. Ou seja, aqueles que experimentam esse perdão em Cristo, Cristo é a certeza do nosso perdão. A resposta que nós damos a Ele, aqueles que experimentam esse perdão, é essa obediente comunhão com Deus. E há 3 ideias aqui no texto. A estrutura do texto é muito evidente. O gênero é uma carta, e aqui nessa seção específica, nós vamos encontrar esse argumento em 3 partes. Primeiro, o perdão, Cristo, é o remédio contra o pecado. No capítulo 2, versículo 1 a 2. Ele vai usar essa afirmação de forma muito clara que Cristo é o remédio contra o pecado. O remédio é a certeza que nós temos, o perdão. Versículo 1 e 2. Segundo, a obediência. Versículo 3 até 5a, ou seja, qual é a resposta que nós damos. E João vai usar 2 palavras importantes. Olhe para a sua Bíblia. Observe que no versículo 3 ele diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto. E lá no final do versículo 5, ele diz assim: nisto sabemos que estamos nele. Ele usa 2 vezes o verbo saber. Então essa divisão que você tem na sua Bíblia, atualizada, talvez não seja precisa. O ideal seria que nisto sabemos que estamos nele, fosse ou fizesse parte do versículo 6. Há 2 coisas que nós sabemos. Como fruto desse perdão, há 2 certezas que nós temos que ter. Então, na verdade, esses 2 sabemos estão dentro de um argumento, mas eu vou dividir em 3 partes. Primeiro, a obediência como marca da comunhão, e nós temos que saber disso, 3 a 5a. E por último, esse finalzinho do versículo 5 e o versículo 6, ele mostra a comunhão que é a imitação a Cristo. Então, são 3 ideias: o perdão, Cristo é o remédio contra o pecado, versículo 1 e 2. A obediência é a marca da comunhão, 3 a 5a. E o final do versículo 5, juntamente com o versículo 6, a comunhão, que é a imitação de Cristo. Agora vamos analisar o texto verso por verso. João começa apresentando aqui Jesus como esse glorioso ajudador que nós temos na luta contra o pecado. Ele começa com uma frase mostrando a afeição e autoridade apostólica: filhinhos meus, que de alguma forma é uma frase que vai ser várias vezes repetida. É uma frase também que serve para estabelecer uma marca argumentativa, dividindo os tópicos, as seções. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 6, ele se dirige como filhinhos. No versículo 7, amados, já começando outra seção. E João então começa mostrando todo o seu amor
E essa linguagem de filhos é a própria linguagem de Cristo. E de alguma forma ele está reverberando, imitando a linguagem que ele ouvia de Jesus algumas vezes. Então ele se dirige àquelas igrejas cristãs, não dizendo, olha, eu sou apóstolo, eu estou ordenando a vocês, vocês devem obedecer isso, porque Jesus disse que era dessa forma. Não. Que nós vemos a humildade apostólica, filhinhos meus. E ele continua, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que coisas? Isso que ele havia acabado de ensinar. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E aquele, como ele diz no capítulo 1, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus é luz, Deus é santíssimo, Deus é puro. Então eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Aqui João está ensinando o sumário da vida cristã. O alvo da vida cristã é não pecar. Às vezes nós criamos um outro alvo. O nosso alvo é, eu vou pecar, mas eu sei que Deus vai me perdoar. Nós estabelecemos um outro alvo, mas o alvo da vida cristã é que você não peque. Isso nos lembra aquilo que Jesus ensina lá no Sermão do Monte. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Qualquer outro alvo na vida cristã não é um alvo correto. Então João está dizendo, ninguém que conhece a Deus pode viver no pecado e pode achar que isso é agradável. Essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Vocês não devem pecar. O pecado deve ser algo evitado. Nós devemos lutar para não cometer. E o que é pecado? Bom, pecado, a palavra literalmente no hebraico, a ideia de errar o alvo. Mas João vai explicar aqui na sua epístola que tem a ver com quebrar a lei de Deus. Não viver em conformidade com a lei de Deus. Isso é pecado. Deus nos dá leis e mandamentos para estabelecer como nós devemos servi-lo. E todas as vezes que nós quebramos em ação ou omissão, nós estamos então pecando contra Deus. E João diz, eu escrevo para que vocês não pequem. Se, e aí ele usa essa condicional, se todavia alguém pecar. Mas, quando alguém pecar, ou seja, o propósito de Deus é erradicar o pecado em nós, mas nós não vamos conseguir viver plenamente nesse mundo sem pecar. Por isso que João usa essa condicional. Se alguém pecar, o que é que você faz quando você pecar? Quando você quebra a lei de Deus, em pensamentos, palavras, ações, omissões, quando você fere a Deus, quando você fere o próximo, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu pai, quando você quebra um mandamento, o que é que você faz? E é isso que João vai ensinar aqui. Você precisa lembrar de alguma coisa maravilhosa. Porque o pecado produz esse senso de desespero em nós. Um cristão verdadeiro, ele sente quando ele peca contra Deus. Se você é um cristão verdadeiro e está aqui nessa noite, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que é pecar contra Deus. Há uma crise de consciência. O Espírito incomoda o nosso coração. Nós sentimos isso em nós. Isso pode ser uma coisa grande, pode ser uma coisa mais básica, pode ser uma pequena mentira, pode ser, muitas vezes, quando nós no trânsito agimos de forma errada. Quando tomamos uma decisão grande ou pequena, nós sentimos isso. Você diz, eu pequei. E o que você faz? Você se desespera? João diz, não. Veja o que ele diz o restante. Se todavia alguém pecar, nós temos, eu vou ler a palavra grega, nós temos um paráclito junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É maravilhoso porque Jesus promete o Consolador. A palavra Consolador é paráclito, eu já expliquei em outros sermões aqui, e essa palavra era muito ampla no mundo da época,
que tinha a ver com alguém ser advogado, um ajudador, um conselheiro, um auxiliar. E Jesus diz que vai enviar o Espírito Santo para ser exatamente esse ajudador, esse consolador. O paráclito tinha muita função. E dentre as funções do paráclito era de ajudar. Que o nosso tradutor, obviamente, em várias traduções, usam advogado. Então, se nós temos um paráclito aqui conosco, um ajudador, um consolador, um companheiro, nós temos um também lá no céu. Nós temos um paráclito no céu. Nós temos um ajudador, nós temos alguém que está ao nosso lado. É por isso que nós não nos desesperamos. Se vocês pecarem, vocês têm um paráclito junto ao Pai, junto a esse Deus santo, junto a esse Deus que é luz, que é perfeito. Você tem um consolador, um ajudador. E quem é esse? Ele vai dizer, é Jesus Cristo. E ainda faz questão de frisar. O justo. Aquele que nunca pecou. Aquele que nunca cometeu o pecado que você cometeu. E é por isso que ele pode interceder por você. Ele pode ter uma justiça que você não tem. A justiça que ele ofereceu ao Pai na cruz do Calvário. O justo, você tem um advogado, você tem um paráclito, você tem um ajudador, um perfeito. Um perfeito. Ele é tudo o que você não é. E ele pode fazer tudo aquilo que você não pode fazer por você. Ajudar você. Socorrer você. Você tem esse paráclito. Quem nós temos para nos ajudar contra o pecado? Quem nós temos para nos ajudar em nossa vida com comunhão com Deus? E a vida com comunhão com Deus ela é difícil porque há muitos percalços. Às vezes o pecado necessariamente não é uma quebra direta da lei de Deus, mas às vezes é a desconfiança, às vezes é a tristeza por se sentir abandonado por Deus. Às vezes é a angústia de não compreender a providência de Deus, é perder um ente querido, é perder uma pessoa que você ama, é a revolta contra Deus. E essas coisas muitas vezes vão nos afastando de Deus, porque são pecados. Quem nós temos por nós? Nós temos o justo Jesus, o Paráclito. E o que é que ele fez por nós? João vai nos dizer no versículo seguinte, ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que coisa maravilhosa. Jesus é a propiciação. Como é que Jesus nos ajuda? Aqui João está nos explicando como é que essa ajuda de Cristo se dá. Será que Jesus diz assim, eles são inocentes? Eu fecho os olhos para os pecados dele. Os pecados deles não ofendem a Deus? Não. Não é dessa forma. O seu pecado ofende a Deus. Será que Jesus simplesmente diz, como nós dizemos quando falhamos contra alguém, me desculpa, sem ter aquela atitude de arrependimento? Será que Jesus desculpa os nossos pecados? Será que Jesus diz assim, não, ele tem tantos atenuantes, os agravantes são tão pequenos, ele já acertou tanto? Ou Jesus pode dizer, eles eram ignorantes, eles não sabiam? Eles não compreendem a lei de Deus de forma perfeita? Não. Porque a palavra de Deus diz que todos nós somos indesculpáveis diante de um Deus santo. Não há desculpa, ou conhecendo a lei de Deus, ou não conhecendo a lei de Deus. Todos nós somos indesculpáveis. Não é dessa forma que Jesus nos ajuda. Não é simplesmente dizendo, ok. Não. Jesus precisou fazer algo por nós. E João vai usar uma palavra aqui que era muito comum no Antigo Testamento, a palavra propiciação. Ele diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E o que é a propiciação pelos nossos pecados? Bom, propiciar,
palavra tem a ideia de apaziguar, espiar, afastar alguma coisa. Mas essa palavra ela era muito forte no Antigo Testamento, e nós temos que lembrar do Antigo Testamento, porque existiam aqueles sacrifícios diários, onde Deus havia ordenado, todas as vezes que alguém fosse confessar o seu pecado, ele precisava de um animal. E de um lado existia um Deus santo, de outro pecador. Você então pegava esse animal, colocava a sua mão, levava aquele animal, o sacerdote então sacrificava, e Deus então perdoava o seu pecado. Sobretudo aqueles pecados não intencionais, mas os pecados gerais da nação, uma vez por ano, no dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote então pegava 2 animais, um bode, aliás, 2 animais, um que era chamado de Azazel, ele colocava as mãos e mandava embora, e o outro o sacerdote matava e ia entrar no Santo dos Santos. Tinha lá, tanto no tabernáculo como no templo, um lugar que apenas uma vez por ano ele entrava. E lá dentro do Santo dos Santos existia uma coisa maravilhosa chamada Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança toda em ouro, onde tinha aqueles querubins com as asas voltadas umas para outro, simbolizando a santidade, a glória, a majestade de Deus. Dentro tinha a lei de Deus. Os mandamentos estavam ali, as tábuas que Deus havia dado a Moisés para mostrar a santidade, para mostrar o tipo de obediência que Deus requeria. E em cima da arca tinha como se fosse uma bacia chamada de propiciatório. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e derramava esse sangue ali. E quando ele derramava o sangue, acontecia alguma coisa. O Deus Santo, puro, perfeito, que deveria trazer justiça e ira, porque Ele é um Deus que se indigna contra o pecado. Deus não pode ver o pecado e não fazer nada. Mas esse Deus que é santo agora se torna propício, perdoa pecadores. Ele vê a sua lei, vê os seus mandamentos, mas vê sangue em cima deles. E esse sistema era uma sombra para esse sacrifício de Cristo. E é isso que João está dizendo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O justo, que obedeceu em nosso lugar, que está sentado à direita de Deus, esse rei mediador, ele é a propiciação para resolver o nosso maior problema, o pecado. O seu problema e o meu é que nós temos um Deus que é luz, que é santíssimo. É um Deus que a Bíblia descreve que a santidade dele requer que ele seja um Deus que traga justiça. É o que a Bíblia chama a ira de Deus. A ira de Deus. E a santa indignação de Deus contra o pecado. E o que é a propiciação? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver uma chuva de granizo. É terrível. Você está fora e aquelas pedras começam a cair e você quer se abrigar. E a ira de Deus é exatamente essa chuva de justiça que Ele traz sobre nós. E nós vemos alguns momentos na Bíblia onde nós vemos vislumbres dessa ira. Por exemplo, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra. Ali nós vemos a ira de Deus contra uma cidade. Nós vemos a ira de Deus, por exemplo, naquela nação antediluviana, quando Deus traz a sua ira, trazendo o dilúvio, destruindo tudo. Nós vemos a ira de Deus ali, quando 2 sacerdotes querem criar um culto, segundo a sua própria mente, eles são fulminados na presença de Deus. Nós vimos a ira de Deus no Novo Testamento, quando Ananias e Safira mentem a Pedro, então a ira de Deus cai e os 2 morrem. A ira de Deus caiu sobre eles. Nós vemos alguns vislumbres dessa justiça, dessa ira de Deus, quando Ele julga o pecado. Essa é a ira de Deus, que cai como um granizo. Eu e você, nós merecemos a ira de Deus. Esse é o nosso problema.
Nós temos um Deus santo, nós temos os nossos pecados, então nós merecemos a ira de Deus. Não um granizo de pedra, mas um granizo de justiça. Nós merecemos a condenação, nós merecemos morrer e ir para o inferno. O inferno é nada mais, nada menos do que a ira de Deus eterna. E o que é a propiciação? Vamos usar aquela imagem do granizo. Imagine que em uma grande chuva de granizo, alguém te dê um super guarda-chuva, tão poderoso para resistir às pedras maiores que caem no granizo. E você então abre aquele guarda-chuva e aquelas pedras que caem, elas não atingem você porque existe algo que está cobrindo você. Isso é a propiciação, meus irmãos. É o sangue de Jesus que nos cobre. É o sangue de Jesus que nos livra da ira de Deus. É o sangue de Jesus que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, o justo, que já experimentou a ira de Deus em nosso lugar na cruz do Calvário. A propiciação é esse poderoso guarda-chuva que faz com que a ira de Deus não destrua eu e você por causa dos nossos pecados. E João vai dizer algo maravilhoso, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. E aqui ele está contrapondo aquela visão, ele não está ensinando, isso aqui não é um texto arminiano, onde está ensinando que Cristo morreu por todos, não é isso. Ele está contrapondo aquela ideia no Antigo Testamento, onde a expiação, o dia da expiação era restrito a Israel. Israel era a única nação. Mas agora em Cristo, essa obra de salvação é capaz de cobrir o pecado de qualquer pecador, independente da sua nação. Aqui ele está usando essa hipérbole, enfatizando a grandeza do sacrifício de Cristo. Diferente da propiciação em Israel, que era apenas para os israelitas, a propiciação alcança o mundo, judeus e gentios, eu e você. Então, se você pecar, você tem um advogado glorioso, que já derramou sangue em seu lugar, que já pagou o preço do seu pecado. É por isso que Deus perdoa você, porque Ele não pode punir duas vezes. O seu pecado, a sua culpa já foi paga na cruz do Calvário, tudo o que você fez. É porque Ele olha para você e vê o sangue da propiciação. E Deus se torna propício a você. Ele abre um caminho para que você chegue à presença dEle. E Ele pode estar aqui em nosso meio. Veja que contrassenso. Deus está sentado no seu trono, onde seres angelicais exclamam santo, 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 mas está aqui no meio de pecadores como eu e você. E por quê? Porque Ele olha para nós e vê a propiciação, o sangue de Cristo sobre nós. É isso que João está ensinando. Não há nenhum pecado que o sangue de Cristo não possa perdoar. Esse é o grande problema do homem. Nosso problema não é dinheiro, não é problema familiar, não é problema de saúde. O maior problema do homem tem a ver com um Deus santo que nós não podemos satisfazê-lo. A conta que nós temos para com Deus, meus irmãos, ela é impagável por nós mesmos. É por isso que nós precisamos olhar para Cristo, ter fé nele, confiar na sua obra, para experimentarmos essa obra de salvação. É isso que João está ensinando, o perdão. Como é que nós temos comunhão com Deus? Bom, primeiro eu preciso do remédio para o pecado. O pecado é uma coisa terrível aos olhos de Deus, mas Deus mesmo providenciou um remédio. A doença é terrível. E você só sabe a gravidade do pecado quando você olha o remédio, o tamanho do remédio. Deus enviou o seu Filho, Deus se fez carne.
Deus ofereceu o seu Filho em nosso lugar na cruz do Calvário. Esse foi o remédio para o nosso pecado. E é por isso que a partir do versículo 3, João então vai mostrar como é que nós então conhecemos esse Cristo verdadeiro. Como é que nós temos comunhão? O remédio Ele já nos deu. Ele começa agora falando da obediência como sendo a marca da comunhão. Ele diz, veja o versículo 3, olha, sabemos que o temos conhecido por isto. Como é que eu sei então que eu tenho um relacionamento com esse Cristo? Porque alguém pode dizer, bom, isso é maravilhoso, pastor. Jesus morreu na cruz do Calvário, isso é maravilhoso. Mas como é que eu sei que esse Jesus mudou a minha vida? Como é que eu sei que isso tem a ver comigo? E é isso que ele começa a ensinar. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Aqui João vai fazer mais uma vez esse contraste de verbos, sabemos, está no presente, e esse que o conhecemos, que está em uma forma perfeita. Eu até expliquei hoje pela manhã. Na língua grega, geralmente esse verbo tem a ver com uma ação passada que tem reflexo hoje no presente. Então ele está falando aqui de uma referência, ou fazendo uma referência a uma experiência passada de Deus, que nos trouxe a um conhecimento dele que continua no presente. Nós sabemos que o conhecemos, e esse conhecimento começou lá, quando ele transformou a nossa vida, mas continua hoje. É um conhecimento que ocorreu no passado, mas tem reflexo hoje. Como é que eu sei que eu conheço a Deus hoje? Como é que eu sei que Cristo é o meu Salvador? Ele então vai dizer, se guardamos os seus mandamentos. É assim que nós sabemos. Como é que eu sei que eu conheço a Deus? Eu guardo os seus mandamentos. Parece tão simples, não é? Mas o que João está dizendo é que a obediência é o resultado do verdadeiro conhecimento a Deus. Se por um lado Jesus resolve o problema da nossa culpa, nós ainda temos o problema do poder do pecado, nós ainda temos a semente do pecado. E o Espírito que nos transforma, ele então quebra esse poder. E uma das formas que o Espírito vai quebrando esse poder é nos levando à obediência à lei de Deus. A culpa do pecado foi resolvida. Jesus já propiciou, já pagou o preço do meu pecado, mas eu ainda sou um pecador. E o Espírito agora produz em mim um desejo de obediência. Eu sei que eu conheço a Deus porque eu guardo os seus mandamentos. E obviamente nós temos que entender isso porque, ora, os apóstolos dizem que tal mandamento não se aplica mais na nova aliança, como por exemplo Paulo vai falar, o autor dos Hebreus, por exemplo, aquelas leis cerimoniais, a circuncisão, o culto com respeito àquele templo, aquelas ordens, os sacrifícios, tudo isso eram sombras de Cristo. Essa lei, como nós chamamos cerimonial, ela cessou em Cristo. Ela foi terminada. Israel também era uma teocracia, existiam muitas leis judiciais, e aquelas leis, elas também terminaram. Agora o Evangelho não está restrito a Israel, mas a todas as nações. Mas a lei moral, aquela que nós encontramos nos 10 mandamentos, ela é perpétua. E são esses mandamentos que nós devemos guardar, conforme interpretados por Jesus. E ele faz isso no Sermão do Monte, onde Jesus vai mostrar que Deus nunca olha para uma obediência externa, mas o que Deus quer é uma obediência de coração. Nós temos que guardar os mandamentos de coração. E às vezes nós temos dificuldade em entender isso. Nós temos essa mentalidade farisaica do externo, de acharmos que Deus está contente com a obediência externa. Não, Deus quer o seu coração. É aquilo que Salomão diz ao seu filho, escrevendo no livro de Provérbios: meu filho, filho meu, me dá o teu coração. Então nós lemos o mandamento, não matarás, cuja palavra tem um significado de assassínio, de planejamento, de assassinato. Aí Jesus vai dizer assim: mas aquele que lá no seu coração tem ira com o seu irmão, já quebrou o mandamento.
Visto que foi dito, não adulterarás, e nós pensamos no adultério físico, na injunção carnal, Jesus disse, mas aquele que pensou, já adulterou. Aquilo que ninguém vê, mas Deus vê o seu coração, vê a sua mente. Deus diz que nós devemos guardar o segundo mandamento, cultuar, mas Deus sabe se você está aqui e a sua mente está longe. Se você está verdadeiramente adorando a Deus, ou você está aqui pensando nos seus negócios, no dia de amanhã, se está distante, Deus sabe tudo disso, tudo a respeito disso, irmãos. É por isso que os mandamentos precisam ser guardados dentro dessa profundidade. E João logo em seguida vai usar uma técnica retórica da citação. Essa técnica mais sofisticada, ela era chamada de diatribe, que é reproduzir as palavras de alguém. E ele vai reproduzir, veja o que ele diz no versículo 4. Aquele que diz, ele está imaginando alguém que diz, eu o conheço. Há muitas pessoas que dizem, eu conheço a Deus. E ele diz assim, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, e aqui ele vai usar um contraste de intensidade, dizendo, é mentiroso e nele não está a verdade. Se alguém diz que tem comunhão com Deus, que conhece a Deus e não tem prazer na lei de Deus, se não vive uma vida de obediência, é mentiroso. Se não é verdadeiro, é falso. Não importa se você vem para a igreja, não importa se você carrega a Bíblia debaixo do braço ou dentro de um celular hoje, né? Não importa. É falso. Tudo é falso. Sua vida é fake. É mentira. Você não conhece a Deus. Você não tem comunhão com Deus. A obediência é a marca dessa comunhão. E aí agora, no versículo 5, ele vai mostrar o oposto. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Mas aquele que guarda a palavra, tem sido, a palavra aperfeiçoado que ele usa aqui na língua grega, é a palavra completado, uma tradução. É a mesma palavra que algumas vezes é traduzida por perfeito, completo. Nosso tradutor usa aqui aperfeiçoado, mas literalmente essa ideia tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ou seja, o que é que significa isso? Quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu o amo. E esse amor a Deus vai sendo complementado, e nós vamos nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É o resumo da lei de Deus. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo da lei de Deus. Essa é a essência da obediência. E esse amor vai crescendo. Quando você guarda a palavra de Deus, você quer guardar mais. É por isso que a Bíblia fala de um rei de Israel que ele começa a guardar a Deus e a Escritura diz que ele foi ousado, ele se tornou ousado em seguir ao Senhor. Então, quando você começa a guardar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, você diz assim: eu quero mais do que isso. Eu quero viver uma vida sem pecado. Esse é o alvo da minha vida. Eu quero imitar a Cristo. O amor de Deus vai crescendo em você. Você vai se tornando mais parecido com Cristo. O amor de Deus vai ser aperfeiçoado em você. E aí você vai conseguir amar o próximo. E esse argumento é importante aqui porque vai preparar os leitores para a ideia do amor ao próximo. E o ensinamento de João é muito simples. Nós amamos a Deus pelo que Ele é, mas nós amamos ao próximo por amor a Deus. Eu preciso amar o próximo porque é impossível amar a Deus e não amar o próximo, que nos ordena amar o próximo. Eu não posso não amar. E eu sei que é difícil amar muitas vezes os irmãos. Mas esse é um argumento que João vai desenvolver. O amor vai se completando. E agora, ele vai falar da comunhão, no final do versículo 5 e versículo 6. Nisto sabemos, e mais uma vez ele usa o versículo saber, no versículo 3 e agora no final do versículo 5. Nisto sabemos que estamos nele. Como é que eu sei que eu estou em Cristo?
E a resposta, mais uma vez, é simples. Aquele que diz que permanece nele, é uma palavra que Jesus usou muitas vezes, permanecer, estar ligado, conectado a ele. Esse deve, e eu gosto dessa palavra, porque na língua grega envolve a ideia de obrigação, de dever. Aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que é cristão, aquele que diz que serve a Cristo, esse deve, esse tem a obrigação, o dever de andar como ele andou. Se você diz que conhece a Cristo, você tem que andar como ele andou, em obediência à palavra de Deus. É por isso que, no fundo, a comunhão com Deus, irmãos, ela pode se resumir em uma frase latina: é imitatio Christi, ou seja, é imitação a Cristo. A vida de comunhão com Deus é esse desejo profundo que nós temos de imitar a Cristo, de ter comunhão com Cristo, de amar a Cristo, de viver para Cristo. Até uma frase de um livro que eu não recomendo o livro, tem muita coisa errada, mas é um livro clássico de Thomas de Kempis, A Imitação de Cristo. Mas tem uma frase nesse livro que é muito boa, diz assim: quando estou unido a Ti, ó Jesus, tudo mais perde o valor. Que é verdade, irmãos. E essa era a preocupação de João, era que eles tivessem comunhão com Deus e comunhão com Cristo. E as aplicações são muito claras. O pecado, ele bloqueia a nossa relação com Deus. Mas através de Jesus, pecadores podem ser perdoados, podem serem perdoados para terem comunhão com Deus. Existe uma forma de pecadores terem comunhão com Deus. E essa comunhão tem a ver com o que Jesus fez por nós, pagando o preço do nosso pecado. Pecadores podem apelar para esse advogado, podem lembrar dessa graça, desse Deus bondoso. Mas outra aplicação é que a obediência à verdade de Deus, ela não é legalismo, mas é resposta de amor e desejo de comunhão verdadeira. Sempre quando nós falamos em obediência à palavra de Deus, é muito comum alguém dizer assim: você quer ser um legalista, então nós estamos vivendo uma geração que não suporta ouvir em falar na verdade, no que é certo, do que é errado. E a geração de cada um vai construindo o seu mundo, a sua verdade. Mas a palavra de Deus é a verdade. E obediência significa reconhecer os mandamentos como sendo a verdade para você e segui-los. E a verdadeira segurança da salvação, meus irmãos, tem a ver primeiro com a obra de Cristo, aquilo que Ele fez por nós. É assim que eu sei que eu sou um cristão. Mas a segurança da salvação também ela é evidenciada pela obediência. É assim que eu sei que eu sou um cristão verdadeiro. É assim que você sabe se você realmente nasceu de novo, é a sua vida de obediência à palavra de Deus. A vida de comunhão com Deus é essencialmente uma imitação a Cristo. Será que eu e você temos nos esforçado para imitar Jesus? Fazer das prioridades de Jesus as nossas? Lembra quando os discípulos lá em João 6 estão preocupados com alimento, com comida, e Jesus assim: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. É deleitar-se na lei de Deus como Ele se deleitou, como nós cantamos em Isaías, Ele se deleita na lei do Senhor. Será que nós realmente compreendemos isso? E é por isso que nessa noite nós temos que resgatar a nossa comunhão com Cristo. É isso que nós precisamos. Cristianismo é isso, é ter comunhão com Cristo. E é por isso que quando nós lemos, eu estava selecionando algumas frases dos autores puritanos que viveram no século XVI e a maioria no século XVII, eles não eram homens perfeitos, eram pecadores, cometeram às vezes até alguns excessos, é verdade, mas eram homens que amaram a Cristo. Veja essas frases: Cristo
é mais desejável que 1000 mundos. Um raio da sua glória faz as coisas da terra empalidecerem. Que coisa maravilhosa. Thomas Brooks. Um raio da glória de Cristo é mais majestoso do que tudo. O maior pecado do crente é viver tanto tempo sem desfrutar a doce presença de Cristo. Thomas Goodwin. Qual é o maior pecado da vida de um cristão? É não desfrutar da comunhão com Cristo. Cristo é o sol da alma. Sem Ele tudo é treva, mesmo no meio da prosperidade. Você pode ter tudo, mas se você não tem comunhão com Cristo, tudo é treva. Você pode ter dinheiro, uma casa boa, um carro, a conta bancária repleta, mas sem comunhão com Cristo, isso é nada. Cristo é o sol da alma, sem Ele tudo é treva, mesmo no meio da prosperidade. Richard Sibbes. A comunhão com Cristo é o céu antecipado na terra. Veja que frase maravilhosa. Como é que eu experimento as delícias do céu? Nesse mundo caído, é quando você entra no seu quarto e entra em comunhão com Cristo, ou quando você está adorando a Cristo, é o céu na terra. É uma antecipação. John Flavel, essa frase. A alma que conhece Cristo não pode estar satisfeita com meros deveres religiosos. Ela anseia por Ele. Stephen Charnock. A alma que almeja Cristo nunca está satisfeita apenas com os deveres religiosos, apenas ler a Bíblia, orar. Você quer comunhão com Cristo, obediência a Ele. Cristo nos ama em nossos momentos mais escuros. Isso é comunhão, saber que Ele permanece mesmo quando nós falhamos. Que frase maravilhosa, Thomas Watson. É esse amor, esse relacionamento de amor que nutrimos com Cristo. Isso aqui é apenas 3% das frases. Tá? E eu vou concluir com essa do John Owen. Ter comunhão com Cristo é ter os pensamentos cheios dEle, o coração inclinado a Ele e a vontade entregue a Ele. O que nós precisamos, meus irmãos, é de uma fé cristã onde nós tenhamos comunhão com Cristo. Senão, nós perdemos a essência do que é a vida cristã. E essa comunhão precisa ser diária, constante. Em meio a um mundo atarefado, em meio a um mundo tentador, onde redes sociais, filmes, entretenimento, trabalho, sede de dinheiro, todas essas coisas nós temos que colocar Cristo como sendo o nosso sumo bem, a prioridade da nossa vida. Nós temos que fazer o que Owen diz. Nossos pensamentos precisam ser cheios dEle, o coração inclinado a Ele, a nossa vontade entregue a Ele. E por que você obedece a Ele? Porque é o mínimo que você pode fazer. É agradá-lo. Então, quando você luta entre obedecer e não obedecer, você se inclina para a obediência por amor a Cristo. Porque o seu amor por Ele e pelos mandamentos que Ele lhe deu são a coisa mais preciosa que você tem na vida. É esse tipo de cristianismo que eu e você temos vivido. Onde Deus resolve o problema do nosso pecado para que nós tenhamos essa comunhão viva e verdadeira com Deus. Você tem consciência que você é um pecador. Você tem consciência que Deus providenciou um meio para resolver o problema do pecado. Mas você tem consciência que Deus abriu um caminho para que você entre por esse caminho. Há muitos crentes que dizem que Jesus é o meu caminho, minha verdade, mas nunca entram na presença de Deus. A palavra de Deus diz que
As orações dos santos são como um incenso que chegam na presença de Deus. Como aquele cheiro agradável. Quantas orações suas têm chegado à presença de Deus? Quantas orações têm chegado à presença dEle? Essa é a pergunta que nós temos que fazer nessa noite. É isso e sobre isso que nós temos que refletir. Se nós temos vivido. E se você está aqui e não é um cristão verdadeiro, você precisa de arrependimento. Você precisa desse Salvador justo. Porque se você morrer sem Cristo, você vai experimentar a ira de Deus eternamente. E é por isso que você precisa de Cristo. Não é para resolver apenas esses probleminhas imediatos. É para resolver o maior problema que nós temos. Um Deus que é luz e perfeito. Creia em Cristo. Se arrependa. Volte para Ele. Para que você nutra essa comunhão verdadeira numa vida de obediência a Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos essa vida de obediência a Cristo. Senhor, nós louvamos o Teu nome. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor, de fato, atice em nosso coração, através desses textos que nós lemos, da palavra que foi lida e pregada, que o Senhor atice e inflame o nosso amor por Cristo. E nós queremos confessar que nós não temos Te amado, Senhor, como nós deveríamos. Não temos andado como o Senhor andou. Não temos estabelecido as prioridades que o Senhor estabeleceu. O reino, a oração, a obediência ao Pai, a confiança em qualquer circunstância. A nossa fé é tão efêmera, tão frágil, tão fraca. Agarre em nossas mãos, Senhor, como o Senhor tem feito, e nos sustenta para que possamos, independente das circunstâncias da nossa vida, termos uma comunhão com o Senhor. Há muitos cristãos que têm comunhão apenas em momentos bons, em situações boas, em momentos fáceis da vida, mas nós somos chamados a ter uma comunhão diária e constante, independente de qualquer situação. E nós sabemos que esse é um grande desafio. Na hora da dor, das lágrimas, ainda assim mantemos a comunhão com o Senhor, mantemos a nossa fé. E eu quero apresentar essa igreja diante do Senhor e a minha vida. O que o Senhor quer não é apenas um ajuntamento de pessoas que vêm para a igreja aos domingos, isso o Senhor quer. Isso o Senhor ordena, o culto público, mas o Senhor quer uma igreja de pessoas que tenham comunhão com Deus vivo, de segunda a sábado, pessoas que amem a lei do Senhor, pessoas que amem o Senhor, que queiram viver perto do Senhor, que deem um bom testemunho cristão, que sejam luz no mundo cheio de trevas. Que o Senhor nos ajude para que a nossa igreja, cada membro, cada pessoa que tem frequentado aqui, seja de fato essa luz e vive esse verdadeiro evangelho. E é por isso que reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Da Tua graça, do Teu quebrantamento, nos quebranta, precisamos orar mais, buscar mais. Vemos tão poucas pessoas nas terças-feiras buscando. Quantas outras prioridades vamos criando em nossa vida? E nos lembramos das palavras do Senhor aos apóstolos, quando estão ali no Getsêmani, quando o Senhor disse: vocês não podem vigiar nenhuma hora de oração comigo. E nós nos envergonhamos, porque na maioria das vezes, nenhuma hora diária nós temos na Tua presença, Senhor. Não nos deixa passar por esse mundo sem experimentar a coisa mais preciosa que é o Senhor mesmo. Não nos deixa olhar para as coisas fúteis e achar que são preciosas, enquanto nós temos a coisa mais preciosa que é o Senhor.
Tem misericórdia das nossas famílias, dos nossos lares, dos casais, para que possam de fato colocar Cristo como centro da sua vida, do seu lar. Nós queremos lares, famílias fortes na igreja, e famílias fortes são aquelas comprometidas com Cristo. Nós queremos crianças comprometidas com Cristo, que aprendam a reverência, a santidade, o dever cristão, o respeito. Nós queremos ver, Senhor Deus, adolescentes comprometidos com Cristo, jovens que sejam luz onde quer que estejam, homens, mulheres, pessoas maduras, idosas, comprometidas com Cristo, que mostram sua fé mesmo nas horas difíceis da vida. Nós queremos um povo santo, cujo alvo é viver uma vida santa, sem pecado. Mas se nós pecarmos, nós nunca vamos nos desesperar, porque temos um poderoso ajudador, Jesus Cristo justo. É em nome dele que nós oramos. Amém.